Vamos lá. Nós vamos conversar agora com Paulo Ricaldoni, que é advogado especialista em direito civil. Ele fala sobre o aumento na procura de pensão por morte. Dr. Paulo Ricaldoni, seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bom com o senhor? Estão me ouvindo? Tudo jóia, e vocês? Tudo ótimo. Estamos ouvindo o senhor perfeitamente, viu, Dr. Paulo? Ótimo. Dr. Paulo, qual a relação do Covid com o aumento de procura por pensão por morte? Então, Fabiano, nesse momento que o país e o mundo inteiro está passando por essa situação da Covid, né? Houve um aumento nessa procura por pensão por morte diretamente relacionada a essa questão da Covid. Por quê? Porque agora, salvo engano, hoje já estamos com 127 mil mortes relacionadas à Covid. Então, consequentemente, nesse momento, várias pessoas com dificuldades financeiras, sem conhecimento, muito conhecimento a respeito dos seus direitos, estão iniciando essa procura, procurando mais sobre a questão da pensão por morte, se elas têm direito, se elas não têm direito. E sempre tem essa questão, se a Covid influencia em alguma coisa ou não na concessão do benefício. E quem consegue esse benefício? Quem tem direito a esse benefício? E por conta da Covid, né, ser um momento, então, de pandemia, a pessoa também tem direito exclusivamente por conta da Covid ou não? Precisa de uma documentação que comprove? Exatamente, Priscila. Nesse ponto, quem tem direito? Normalmente, quem tem direito é qualquer dependente de contribuintes do INSS. Então, se a pessoa é um cônjuge, ou companheiro ou companheira, se é filho, se é pai ou se é irmão, ela teria direito, claro, seguindo essa ordem. Então, primeiro, vai verificar se a pessoa se ela tem um cônjuge ou companheiro. Se também tem filhos, nesse caso recebem em conjunto. Caso não tenha nenhum deles, aí sim vai olhar se a pessoa tinha algum pai que seja dependente. Então, se esse pai dependia financeiramente do filho ou da filha que veio a óbito. E caso não tenham os pais, aí sim vai para os irmãos. E nesse caso, os irmãos vão analisar também a mesma coisa. Se até 21 anos, terá direito. E se é dependente, se tem realmente essa necessidade financeira que dependia do filho, do irmão, perdão. E nesse ponto entra a questão da Covid. Porque o que a Covid influencia? Em regra, aparentemente é uma morte pela Covid, é uma morte que não tem vínculo com a relação de trabalho. Então tem aquela discussão se a Covid pode ou não ser uma doença laboral, uma doença ocupacional, perdão. E por que isso é importante definir ou não? Porque até o momento que a pessoa venha a óbito sem nenhuma característica relacionada ao trabalho, vai existir um cálculo. Então, esse cálculo vai ser feito da seguinte forma. Se o falecido já for aposentado, então os dependentes vão receber 50% mais 10% por cada dependente do valor da aposentadoria. Então, se restou a esposa e um filho, então vai ser 50%, mais 10% para cada um, vai receber 70% da aposentadoria. Só que, por outro lado, se essa pessoa não é aposentada, vai existir um novo cálculo. Então, o valor que vai ser recebido tem que ser calculado do valor que essa pessoa receberia por uma aposentadoria por incapacidade permanente, que seria 60%, mais 2% para cada ano acima de 20 anos que ela contribuiu. É até uma conta um pouco complicada, até o limite de 100%. E a partir do momento que chega nesse valor, aí sim é calculado aquele mesmo cálculo de 50% mais 10% para cada dependente. Então, se é uma morte que não é relacionada ao trabalho, esse é o cálculo. Só que muda quando essa morte tem relação ao trabalho. Então, se é uma morte ocupacional que veio decorrente da relação de emprego ali, relação de trabalho, o valor que vai ser pago vai ser 100% da média do salário. Então, não vai ter aquela redução. Por exemplo, uma doença, um óbito que pode ser ocupacional,
é quando a pessoa está trabalhando numa usina de metal, então ela desenvolve alguma doença por causa do calor, ou trabalhando com radiografia, desenvolve um câncer decorrente dessa radiação. Então, essa que é a grande questão envolvendo a COVID, se é considerado ou não uma doença ocupacional, para poder fazer esse cálculo de maneira mais benéfica para o dependente. Uhum. O senhor comentou sobre o dependente até 21 anos. Pode ser que eu não tenha entendido bem, mas qualquer filho, né, então, que perdeu ali os seus pais, ele só consegue, então, essa pensão por morte se ele tiver menos de 21 anos, é isso? Correto, menos de 21 anos ou se ele tiver alguma incapacidade. Então, mesmo que ele seja maior de 21 anos, tem alguma incapacidade, uma doença mais grave, algum problema psicológico, psiquiátrico mais grave, né, que o impeça de ter a capacidade plena, então, nesse caso, ele também teria esse direito de manter esse benefício enquanto durar essa incapacidade. No caso do menor de 21 anos, teria só o direito ao benefício por 3 anos. Doutor Paulo, por tudo que o senhor está nos explicando aqui, me passa a impressão que existem meandros ali, não é uma lei fácil de entender, às vezes a pessoa fica ali um pouco confuso, né? Mesmo quem entende alguma coisa do assunto fica um pouco confuso. Caso chegue, por algum motivo, o cidadão chegue no ponto que ele não está conseguindo receber essa pensão por morte de um parente dele, o que deve ser feito? Que tipo de ajuda ele deve procurar e onde? Realmente, esse é um tema bem complexo, é um tema que envolve muita questão de matemática, muitas peculiaridades, são diversas legislações, existem emendas, existem reforma previdenciária, então muitos caminhos que devem seguir. E não é uma coisa tão rara do cidadão ter dificuldade, sim, em conseguir esse benefício, do cidadão não conseguir diretamente ter esse direito que é dele. Então, nesse caso, o primeiro passo que o cidadão tem que fazer é acessar pelo próprio site do INSS, ele consegue fazer essa solicitação da pensão. Então, tem que levar a documentação, certidão de óbito. Se for uma morte relacionada ao trabalho, tem que levar também o CAT, que é aquele comunicado de acidente de trabalho. Então, tem que levar esse documento para comprovar que foi relacionado ao trabalho e poder ter o 100% do benefício. Mas caso, mesmo assim, tenha procurado o INSS, tenha insistido, não consiga ter esse seu direito garantido, ter o benefício autorizado, então, nesses casos, é extremamente aconselhável que procure um advogado, que busque esse auxílio jurídico com alguém especializado no assunto, com alguém que realmente entenda e saiba lhe dar a melhor orientação e, caso seja necessário, começar com um processo administrativo perante o próprio INSS e, se não for possível, um processo judicial para conseguir esse direito para o cidadão. Muda alguma coisa se a pessoa era um servidor público? Essa pensão é diferenciada, não? Existe diferenças, depende, na verdade, de cada estado, cada cidade tem alguma diferenciação. Por exemplo, no Rio, agora, eles estavam discutindo, teve um projeto de lei exatamente relacionado à Covid, porque tem essa questão se a Covid-19 é ou não é uma doença ocupacional, até é uma coisa que causa certa insegurança jurídica. Segurança jurídica é quando você não tem certeza o que pode acontecer, não existe uma lei completa, ou então, dependendo do juiz, pode ter uma decisão ou outra, e é exatamente o que aconteceu no caso da Covid. Por quê? Começou com a medida provisória 927, lá em março, que ela disse que a Covid não era doença laboral. Depois o STF julgou esse artigo da MP e decidiu que não, a Covid é uma doença ocupacional. Só que, posteriormente, a MP caducou, que passou o prazo de validade dela, que era de 60 dias, e não foi convertida em lei. Aí veio o Ministério da Saúde e publicou uma portaria falando que sim, a Covid é uma doença ocupacional. Só que
5 dias depois veio uma nova portaria falando, não, a Covid não é uma doença ocupacional. Então fica sempre essa dúvida, se é ou se não é. Lá no Rio, a Assembleia Legislativa deles teve um projeto de lei exatamente para isso, para conceder para os membros, né, da Assembleia um benefício de 100% no caso de vir a óbito por causa da Covid. Doutor, foi aprovado no início do ano aqui na Alesp o PLC 80 de 2019, né, que dispõe sobre as aposentadorias e pensões do regime próprio de previdência dos servidores públicos, ocupantes de cargo de provimento efetivo. Com essa mudança, como ficam os casos de pensão por morte de parentes que trabalham na linha de frente de combate ao Covid? Muda alguma coisa? Essa é a grande questão, porque quando você tem um trabalhador que está ali no seu dia a dia, até aqueles casos de serviços essenciais, supermercado, farmácias, ali o trabalhador, teoricamente, não está tendo aquele contrato direto com a Covid. Então, ele tem, sim, contato, tem as medidas de proteção, mas não é tão simples de comprovar que esse contato foi direto. Só que, por outro lado, para esses trabalhadores da linha de frente, médicos, enfermeiros que estão ali diariamente tratando pessoas com a doença, tratando pacientes e a todo momento correm risco de serem contaminados, existe essa discussão de realmente trazer para eles essa pensão de 100% ser considerada como doença ocupacional, porque no caso deles, a chance de contágio é muito alta. E no direito, isso é um ponto que é muito importante, se tem que ser provado. Então, para comprovar que um trabalhador de uma área essencial, não linha de frente, teve a doença decorrente realmente do seu trabalho, vai ser um projeto maior, vai ter que ser comprovado que ele realmente fazia o isolamento no seu horário fora expediente. Só que no caso do trabalhador de linha de frente, não, ele está ali tendo contato diretamente. Por mais que a gente saiba que existem as medidas de proteção, utilização de máscara, limpeza com álcool em gel e todo esse distanciamento, ele não tem muito o que fazer. Então, por mais que esses meios garantam certa segurança, eles não são 100% garantidos. Então, a chance de ter essa contaminação ali é muito maior. Por isso que existe sempre essa discussão de se, pelo menos para essas pessoas, pode sim ser considerado como doença ocupacional. E nesses casos, ainda existe, por isso que essa questão da insegurança jurídica, não se tem uma certeza se é ou se não é doença ocupacional, mas cabe também, mais uma vez, a busca por um advogado, por um serviço jurídico para trazer essa orientação e, se necessário, realmente buscar na justiça esse direito, ter esse questionamento, porque como foi aquele primeiro momento que o STF decidiu que era uma doença ocupacional, nada impede que venha a ter outra decisão que seja favorável, pelo menos para esses trabalhadores da linha de frente. Doutor, o senhor acha que há já um caminho, uma conversa para uma definição, então, se é ou não uma doença ocupacional, né, a Covid-19, e como que as pessoas podem ter também essa certeza, como elas podem comprovar? Existem pessoas que acabaram perdendo um ente, um familiar, por exemplo, um AVC, mas decorrente de Covid. Como que funciona isso? Sim, nesse momento, que nem eu disse, é uma segurança jurídica muito grande, porque no dia 28 teve a portaria do Ministério da Saúde falando que era uma doença ocupacional. 5 dias depois, veio uma nova portaria falando que não era. Então, é uma questão muito, muito complexa de se ter uma certeza. Eu acho que vai depender muito da continuidade dessa infecção, dessa pandemia. Se a vacina vai chegar tão cedo, até a entrevista agora do Dória falando que acho que em dezembro, né, já começa a ter
esse início de distribuição, esse início de planejamento. Então, acho que vai depender muito de como vai ter essa continuidade, como vai ser trabalhada essa questão em todo o país. E, no primeiro momento, acho que vai ser muito pontual. Cada município, cada estado vão ter decisões diferentes para esse ponto, o que seria interessante se fosse uma decisão única no país inteiro. Mas, nesse primeiro momento, eu particularmente não acho que a gente esteja caminhando para uma certeza ou não da classificação da Covid. E a questão da comprovação realmente é muito difícil de se comprovar, porque aí entra na questão médica, clínica, precisaria de um laudo comprovando que esse AVC foi exatamente decorrente da Covid, que tem uma relação, ou que a pessoa não tinha essa doença, esse problema antes, ou tinha uma predisposição, mas foi a própria Covid que veio trazer essa pessoa a óbito. Então, é muito importante essa questão da prova, ter contato com o médico, ter laudos antigos, laudos de consultas que essa pessoa já tinha, comprovando que ela não possuía nenhum problema, e depois laudo realmente atual do decorrente dessa doença, decorrente que foi exatamente pela Covid que ela veio a desenvolver esse outro problema, essa outra situação. Então, é muito importante essa questão da prova. E por isso que é importante o auxílio do advogado, porque caso seja necessário essa comprovação, é importante ter alguém que tenha um certo conhecimento, que saiba, seja especialista no assunto, para que a pessoa não tenha seu direito prejudicado por falta de conhecimento. Porque, por exemplo, no juizado especial, tanto federal quanto estadual, a parte pode ser advogado. É excelente porque é um gasto a menos. Só que, dependendo da situação, ela pode ajuizar uma ação que não vai ser devidamente comprovada, não vai trazer todos os fatos, e pode ser que seja prejudicada ao final exatamente por essa falta de conhecimento que um advogado traria, e poderia sim ser benéfico, poderia agregar essa petição e trazer diversos questionamentos que o cidadão talvez não trouxesse. Doutor Paulo, o nosso tempo está quase esgotado aqui, mas eu quero fazer uma última pergunta para o senhor. Claro. Tudo que o senhor tem nos falado aqui, eu tenho entendido que algumas coisas, algumas leis têm diferentes interpretações, que às vezes até mesmo dentro do direito não se entende, né? Um advogado pensa de um jeito, outro advogado pensa do outro. Eu queria aproveitar da sua experiência como especialista em direito civil e como professor nessa área, por que, na sua opinião, isso ocorre? Algumas leis não estão descritas claramente. Por que isso ocorre e o quanto esse tipo de diferentes interpretações em cima de uma lei acaba atrapalhando a população, o cidadão, que às vezes deixa de receber o seu direito porque não consegue chegar ali a uma conclusão se ele está certo, se ele tem realmente o direito ou não? Infelizmente, isso é um problema que realmente existe no direito, que o direito ele é muito interpretativo. Então, por mais que uma lei exista e ela traga aquela definição, muitas vezes existe outra lei que traz uma outra definição. E aí a gente entra até num pouquinho de uma questão que é o conflito entre normas, que é mais complexo. Então, uma norma anula outra norma e fica essa insegurança. Só que no Brasil, a gente tem um sistema de direito diferente dos Estados Unidos, que lá nos Estados Unidos, por exemplo, se julga por precedente. Então, já teve um caso semelhante, se julga com base nele. Aqui não, a gente julga muito com base na lei. E no Brasil existem diversas leis, a nossa legislação ela é gigantesca. Então, a cada momento tem uma legislação nova, tem uma interpretação nova e tem uma base principiológica. Então, dependendo da situação, ela pode ser analisada com base em um princípio ou com base em outro. Então, dependendo da situação, pode ter uma decisão que seja favorável ou uma decisão que seja desfavorável. Entra muito na questão da época também. Então, com o passar do tempo, o desenvolver da sociedade, algumas questões que hoje em dia são consideradas como ultrapassadas,
na época que a legislação foi feita, era a realidade. Então, o nosso Código Penal, por exemplo, ele é de 1940, então já tem quase 100 anos. Era uma legislação antiga, era uma sociedade diferente da sociedade de hoje em dia. Por isso que existe muito essa discussão e tenta-se, por meio do STF, do STJ, trazer essa pacificação. Só que ainda é muito pouco o que é unanimizado no país. Então, por isso que existe essa insegurança, que as pessoas não têm certeza se a ajuizar uma ação ela vai ter esse êxito ou não. Então, por isso que, a meu ver, a gente ainda precisa desenvolver um pouco mais, caminhar um pouco mais nessa pacificação em alguns assuntos. Até a questão econômica do país pode prejudicar também para que essas pessoas recebam esse direito? Você acha que vai haver ali uma pressão para que não haja liberação? Com certeza. A questão financeira ela é muito importante. Existe até dentro do direito uma área que chama análise econômica do direito. Então, dependendo da situação, tem que ser feito aquele cálculo. Todo ano a gente sabe que as esferas do poder, do poder do governo, né, elas fazem o cálculo tem os valores que serão gastos no ano, os valores que serão distribuídos para cada área. E dependendo, esse valor vai ser ultrapassado. Então, como não pode se ultrapassar o orçamento da educação, o orçamento da saúde, e nesses casos, então pode ser sim que, dependendo dessa questão financeira, tenha uma maior dificuldade ou não para se autorizar a liberação desse benefício. Paulo Ricaldoni, advogado especialista em direito civil, muito obrigado pela sua presença aqui no Jornal da Rede Alesp. Eu que agradeço vocês, muito obrigado pela oportunidade, foi um prazer.